Hoje eu vou dar um overview para vocês sobre os cursos de tecnologia da informação, os cursos de graduação, os cursos técnicos e os bacharelados, tá bem? E vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória também. Eu fiz o meu colegial técnico, foi assim que eu comecei na área da informática. Então, hoje eu super indico fazer o colegial técnico, porque você já pode sair trabalhando. Então, lá no seu colegial, enquanto você está estudando, você adiciona uma matéria técnica e você pode muito cedo já começar a trabalhar, para quem tem essa necessidade. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, através da própria escola. Eu sou de Guarulhos, então eu comecei com o meu curso técnico em Guarulhos, e eu estava pesquisando e eles ainda têm os cursos. Então, aqui são os cursos de graduação. Olha, eles têm análise e desenvolvimento de sistemas, tecnólogo, engenharia da computação, gestão da informação e bacharelado. Tá, então eu vou entrar em um desses. Então, resumidamente, deve ser um curso, assim, um overview para você sair já como desenvolvedor. Assim, um curso básico que você vai fazer ali junto com o colegial e já vai te preparar para o mercado de trabalho. Então, no meu caso, na própria faculdade aqui no ENIAC, que era colégio ENIAC, né? Depois ele virou faculdade. Eu acabei fazendo o colegial e fiz a faculdade lá também, mas depois de uns anos. Então, do colégio, já tinham as vagas no colégio e eu já comecei a trabalhar com 14 anos. Não sei se hoje é assim, tá? Isso aconteceu em 98. Então, vamos lá para a próxima, engenharia de computação. No meu tempo, eu fiz processamento de dados, e em processamento só existia processamento de dados. E processamento de dados a gente podia aprender a parte de software e hardware. E antigamente se dividia só nesses dois. Então, software era para quem queria ser desenvolvedor, e entre outras funções que tinham ali, hardware para quem queria aprender a montar computador, e a gente acabava tendo um overview de tudo, tá? E para software, muita lógica de programação. No meu tempo era desenvolvimento em Visual Basic, Delphi, e base de dados acho que nem existia ainda, o SQL. Depois eu fiz especialização, mas no meu tempo acho que devia ser Access, não me recordo. Um item que eu acho muito importante, todas as pessoas que eu atendo, é você saber se você é da área de exatas ou de humanas. Como que eu sei isso? Você precisa entender se você é fácil com lógica, se você é fácil com números, com cálculos, porque isso é muito claro. Ou a pessoa ela é muito boa em história, ou ela é muito boa em matemática. Tem algumas pessoas que são boas nos dois. Mas acho que a gente consegue ter uma noção se você tem facilidade com os números, se você gosta de cálculos, ou se você gosta de decorar, gosta de entender a história. Então, no meu caso, eu sempre tive facilidade com matemática. Então, se você tem facilidade com matemática, vai para o desenvolvimento, que vai ser muito fácil para você. Agora, se você é de humanas, eu não sou de humanas, eu tive muita dificuldade com história. E depois de um tempo eu fiz uma transição de carreira, né? Eu fui para a parte funcional. E a parte mais de negócio, que era um pouco mais difícil para mim. Hoje eu já lido bem, né? Hoje eu acabei indo para essa parte de gestão. Então, eu fui analista funcional, fui analista de negócios, e hoje eu sou
líder ali de projetos. Então, aqui a gente não trabalha tanto com cálculos e números. Na gestão, às vezes a gente usa um pouquinho porque tem que fazer a parte de orçamento, né, o controle. Mas o que eu quero dizer é que se você é de humanas, é muito mais fácil você ir para análise funcional ou análise de negócios e até a gestão, se você faz parte de humanas. Então, o que seria a análise funcional? Para você fazer todo o desenho do sistema antes de ir para a equipe de desenvolvimento. E o que seria a análise de negócios? Então, você vai fazer um sistema para um banco. Então, você pode se especializar em finanças. Às vezes, uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, ela já tem uma formação em finanças, em contabilidade, e aí ela pode trabalhar como analista de negócios, que já é um pezinho para ela ir para a tecnologia. Tá? Então, se você é de humanas, então compensa muito mais você ir ou para dados, ou para gestão, ou para negócios. Agora, se você é de exatas, é certeza que você vai se encaixar lá no desenvolvimento. E para a área de desenvolvimento, temos salários para as duas áreas, mas desenvolvimento é muito fácil de você progredir, de você conseguir salários altos assim muito rápido, tá bem? Então são essas 4 nessa faculdade ENIAC em Guarulhos, para quem é de Guarulhos, eu indico. E outro curso que eu fiz, mas que não terminei e que eu indico muito, é a FIAP. A FIAP é maravilhosa, foi onde realmente abriu a minha cabeça, assim, mas eu não terminei. Eu tive acesso, e me lembro que eu tive acesso a toda a tecnologia de RFID, que naquele tempo, foi em 2000 alguma coisa que eu fiz, naquele tempo só tinha implantado no Brasil em uma ou 2 empresas. Então, eles passaram pra gente um vídeo do RFID, como que funciona no mercado, onde você vai passando o carrinho e tem toda a descrição do produto, e quando chega também pela transportadora, com a leitura do RFID, ele consegue identificar a quantidade de produtos. Então, eu tive um acesso assim a muitas tecnologias emergentes. Então, continuando, a FIAP é uma das faculdades que eu indico muito, tá? Eu demorei muito para finalizar a minha formação, porque durante a minha carreira ali eu tive as minhas filhas, né? E foi mais difícil controlar tudo isso, os estudos, a família e o trabalho. Mas eu super indico. Como eu disse, no meu tempo eram pouquíssimas tipos de faculdades e agora isso expandiu muito. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidamente: administração, inovação e transformação digital, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Para quem quer ser um desenvolvedor ou tecnólogo, super indico. Para quem quer desenvolver, faça um tecnólogo e já saia trabalhando. Para quem tem a necessidade de trabalhar super rápido. E outra coisa que eu indico também para as pessoas que eu converso é que a gente é muito analisado pelas certificações que a gente tem, certificação e experiência. Então, tudo que você for fazer, gostou de uma linguagem de programação, já tira uma certificação. Ou uma metodologia, tira a certificação e já coloca no seu LinkedIn, tá bem? Ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, super indico. Todos têm. Então, inteligência artificial deve ser voltado para o desenvolvimento de sistemas. E aqui, plataforma de engenharia. Computação em nuvem, também isso está super em alta. E as vagas para cloud. Hoje mesmo recebi uma ligação para cloud, então isso aqui também está super em alta. E machine learning também indico.
Data Science, para quem quer trabalhar com dados, né? Como eu disse, no meu tempo era tudo unido. No meu tempo, a pessoa que desenvolvia, ela também trabalhava com os dados, né? Hoje ainda existe isso, mas hoje a gente tem funções mais especializadas para a pessoa que quer só trabalhar com dados, tá? Defesa cibernética, penso que aqui é a segurança de dados, que é uma área que também eu não atuo, não atuei, não me especializei, mas tem pessoas que são dessa área e que se dão muito bem. Design digital, então tudo isso que se transformou muito, né? Porque o design ele era separado da informática, né? Então agora ele veio para cá. Por quê? Porque agora tudo precisa de design. A tecnologia está muito ligada com marketing também, né? Então tem o desenvolvimento de site que você hoje está separado, tem o front-end e o back-end. Mas dependendo do que você for fazer, às vezes você tem que ter uma noção, tá? Então filmagem, design e motion graphics, que são as animações. Engenharia da computação, engenharia de software também, desenvolvimento, engenharia mecatrônica, isso é demais. Eu já conversei com uma pessoa que trabalha, que estava estudando aqui sobre isso. Isso é muito interessante, né? É a área de robótica, machine learning. Hoje nós temos muitas pessoas ligadas aqui para game, desenvolvimento. E também aqui a gente tem várias vertentes, né? Hoje a gente está utilizando o gaming para ensino mesmo. Então também é uma área bem interessante. Gestão de tecnologia da informação. Inteligência artificial, olha, eu acredito que se eu estivesse começando, eu ia direto para cá. Por quê? Porque isso aqui é o futuro, sabe? Na minha opinião, essa é uma... Eu posso ter vários críticos aqui, mas aos poucos penso eu que o desenvolvimento vai começar a morrer, porque hoje você coloca um código na inteligência artificial e ela traz já a programação pronta para você. Então, eu, assim, se eu estivesse começando, eu iria para cá. Marketing, hoje eu uso muito marketing. Né? Para tudo precisa disso. Então, como eu falei, era uma área separada da tecnologia. Hoje ela está unindo. Como isso mudou muito. Sistemas de informação, engenharia de software e o web design. Aqui tem o front-end, UX. Também tem muitas vagas para UX. E também hoje o no-code também está crescendo muito, né? Como eu falei aqui, entra o WordPress e todas as outras tecnologias de no-code. Assim, o WordPress é o que eu mais utilizei na minha vida, é o que eu conheço, mas claro que existem muitas outras. E é isso. Assim, um overview super por cima e do pouco que eu conheço. Eu posso entrar em uma ou outra, assim, que eu fiquei com mais dúvida, assim, de entender qual a diferença de uma ou de outra. Aqui, análise e desenvolvimento de sistemas. Tem muitas palavras aqui que, para quem está começando, eu penso que é um pouco difícil, mas eu passei por tudo isso, né? Porque eu sou do desenvolvimento de sistemas, hoje eu estou em gestão, mas o ML são metodologias, tá? Hoje o que é mais utilizado é o Scrum, mas tem um mix aqui entre Scrum, entre as três, na verdade. Então, são metodologias de desenvolvimento, se a Analisa desenvolve, entrega, ou tem o Scrum que é rotativo, você vai incrementando.
Porque você começa a olhar o curso e vê um monte de nomes e você não entende. Nem todos eu entendo, tá? Mas aqui é mais para desenvolvimento web. Todas essas aqui são linguagens de programação. Aqui toda a parte de base de dados, né? Padrão SQL, Oracle. Então, são plataformas de base de dados, tá? E linguagens de programação para dados. Isso aqui é muito legal, ó. iOS, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Smart Cities. Tá? Então, esse, para mim, é um curso maravilhoso para quem quer ser back-end, quem quer realmente desenvolver, quem é de exatas, venha para cá. Se você não é de exatas, vai sentir um pouquinho de dificuldade, né? Na minha opinião. Porque tem muita lógica de programação, né? E a lógica é muito exatas, assim, na minha opinião, tá? No meu tempo nem tinha essas metodologias aqui, ó. Aprendizado ágil. Não existia. Isso é algo... não é tão novo, né? Mas hoje eu gosto muito. Então vamos aqui na engenharia da computação. Integrando hardware, software e peopleware. Trabalhar com IA, isso aqui para mim é demais. ChatGPT, Gemini Copilot. Desenvolver sistemas embarcados. Soluções para celular, né, mobile. Robótica, olha, tudo isso aqui é muito interessante. Eu tô vendo como os cursos são diferentes, né? E esse aqui já é um curso de bacharelado. Então, é interessante ter uma graduação, né, para você ter uma base. Isso é muito interessante. O tecnólogo você vai fazer antes da graduação e você já, imagina, já vai começar a trabalhar. Então, no meu caso, como eu tive filho, né, com 17 anos, então, tecnólogo para mim foi maravilhoso, porque eu já comecei a trabalhar. E a graduação, e olha, quando eu fui fazer minha graduação, eu já tinha um salário alto, tinha um salário de uns 6, 7 mil reais com 20 e alguma coisa anos naquele tempo. Tava muito bom. Então, e eu pensava assim, daqui pra frente eu não consigo mais subir meu cargo se eu não fizer uma graduação. Então, eu acabei fazendo o NENIAC porque era perto de casa, como eu disse, eu tinha as meninas, né? E fiz uma graduação de 2 anos, também foi técnica. E foi essa graduação que me trouxe para cá. E depois eu fiz na FGV. Eu decidi, eu tracei minha carreira assim, né? Para que eu fizesse um MBA que fosse assim mais interessante, que fosse num lugar mais renomado. Aqui foi uma outra faculdade que eu pesquisei, que é a INSPER, Graduação em Ciências da Computação. Eu não conheço. Atuar em times de desenvolvimento de software. Então, ele faz mais um mix aqui, né? Segurança da informação, blockchain, machine learning, cloud computing. Ele juntou tudo em um item só. Mas é uma faculdade renomada e indicada.
ele tem ciências da computação e engenharia da computação. Esse aqui que eu tô vendo é ciências da computação. Podemos olhar engenharia da computação. E acho que é um curso mais longo também, né? Então, é um curso mais abrangente. Graduação em Engenharia da Computação. Para desenvolvimento de software, aqui tem inteligência artificial, design e planejamento, até o desenvolvimento de testes de sistemas. Tem muita vaga para tester também. Líderes técnicos. Então é isso aí. Mas, olha, se eu fosse começar hoje, e se eu tivesse essa possibilidade, eu viria direto para FIAP. FIAP é maravilhosa, tá? Se eu estivesse no Brasil, depois eu vou fazer uma análise para Portugal, mas eu indicaria aqui, e todas aquelas dicas que eu dei exatas, vai para desenvolvimento. Aí você precisa descobrir se você quer fazer desenvolvimento, se você quer fazer engenharia, se você gosta dessa área de robótica ou de gamificação, ou web designing. O web designing, ele tá um pouco ligado com análise e desenvolvimento. Se eu não me engano, eu li aqui coisas de web, tem HTML, tem algumas coisas, mas aqui penso que tá mais focado. Eu não abri, mas deve ter lá dentro todas as linguagens de programação, que lá em cima, aqui, eu lembro que tinha Java e HTML. No web design, deve ter todas as linguagens aqui, ó. Isso aqui estava no outro também. Dominar o desenvolvimento front-end. Web responsive, UX. Aprofundar no e-commerce e business. UX. Também fez a parte de dados. Utilizar plataformas de cloud. Social media. Técnicas de SEO. Mobile. Inteligência artificial no desenvolvimento. E ainda tem uma pontinha de gestão de projetos e empreendedorismo. Isso é muito legal. Metodologias, super importante. Hoje nem se fala mais no waterfall. Lançamento de startups. E tem um projeto para criar uma startup no final. Isso é muito interessante. Isso eu vejo muito aqui em Portugal. Ferramentas de low code, no code, isso aqui acho que também é o futuro, na minha opinião. Que, assim, é difícil morrer o desenvolvedor, mas cada vez eles vão partir para soluções no code, sem código. E o mais interessante é essa criação do projeto no final do curso. Então, aqui com esse curso você tem várias possibilidades de trabalho. UX, front-end, social media, back-end. É um curso, assim, bem completo, web design, mas você tem que desenvolver, você tem que descobrir o que você identifica mais, né? De todas essas graduações. O que você realmente vai ficar mais confortável. Tem gente que é de humanas, como eu falei, que se identifica muito com dados. Ou gestão.
Tá, então é isso, precisa entender um pouco mais de cada uma e entender como você é como pessoa, o que que você se identifica, o que que você se vê fazendo, o que você tem mais facilidade, o que que vai... Porque não adianta você fazer um curso e ficar infeliz, né? Então, é bem importante que você compreenda todas essas áreas e se identifique, tá bem? Esse é um overview, assim, bem rápido, muito por cima, assim, dos cursos. Olha, aqui eu vou dar um overview para vocês. Eu acabei de entrar na página da PUC. PUC Informática. Então, os cursos de graduação que temos: Ciência de Computação, Engenharia da Computação, Criação de Soluções que integram software e hardware, como é o caso de soluções para telefonia móvel. Então, tem pessoas que se identificam com hardware e tem pessoas que não, tá? Eu já trabalhei, assim, em algumas empresas que eu era a parte de software e outra pessoa era a parte de hardware. E, assim, não é minha área, hardware. Mas tem pessoas que se identificam muito. Então, você realmente precisa verificar onde você se identifica mais. Então, no meu curso tecnólogo, como eu tive um overview de tudo, eu tive um overview de software e hardware. E aí, no hardware, nós aprendi várias coisas, mas uma delas que foi bem interessante foi abrir realmente um computador, né, e verificar cada parte do computador. Então, essa não é minha área, desmontar e montar computador, mas hardware não é só isso, né? Tem outras coisas. Mas tudo que envolvia hardware eu não gostava. Como eu já expliquei, como eu era de exatas, o desenvolvimento para mim foi muito fácil, muito fácil mesmo. Eu, assim, confesso que eu me identifiquei muito, mas eu fui para essa área porque era uma área que tinha, que era muito fácil de ganhar dinheiro, falando claramente. Mas, assim, depois de uns 10 anos, eu cansei um pouco do desenvolvimento. Eu gostava mais de fazer a parte de dados do que de desenvolver, tá? E aí depois eu acabei indo para outras áreas eu fui para análise funcional. Durante um tempo eu fiquei fazendo os dois, como se fosse uma migração, né? Fazia análise e desenvolvia. E depois eu tinha muito desejo de ir para a área de gestão e eu fui. Então, conforme você fica muito tempo na área, tem duas vertentes. Ou você segue a gestão, tem gente que realmente não gosta, e tem gente que segue, que vai ser um líder técnico, segue a área técnica. Depois que você tem muitos anos de carreira, você tem que tomar essa decisão. Ou você vai para gestão, ou você cada vez aprende mais sobre toda a parte técnica que fica ali, tá bem? Sistemas de informação, programação, estrutura de dados, sistemas operacionais e redes de computadores também não é muito a minha praia. E é isso, encontrei esses 3 cursos. Não sei dizer se tem mais de graduação na PUC, mas foi isso que eu encontrei. Agora eu entrei aqui um pouco no Mackenzie. Então primeiro de tudo, precisa ver qual estado do Brasil que você mora, se você tem essa vontade de mudar para algum estado para fazer a melhor faculdade. Então, primeiro você precisa pensar na localização que você está e se você está apto ou não, se você tem essa vontade de ir para outros estados. Primeiro de tudo é isso. Se você já está em São Paulo, é algo mais fácil, tá? A tecnologia não tem jeito, você tem que ir para as capitais, ou então você encontra algo remoto. Então, o que eu encontrei aqui, ó? Ele está separado por localizações, tá? Então, aqui em Alphaville tem a ciência da computação. Campinas já não tem nada.
Aqui, em Higienópolis, eu encontrei ciência da computação. Engenharia da computação. Sistemas de informação também. Tem a EA dele. Eles colocaram matemática dentro de TI. Mas tudo bem. Tecnologia em análise e desenvolvimento, ou ADS, né? Se for o tecnólogo, mas está dentro de universidade, vai ser uma universidade de 2 anos. E tecnologia em banco de dados, aquilo que eu expliquei, né? Se a pessoa quer se especializar em Power BI, em dados, então ela vem pra cá. E se ela quer se especializar em desenvolvimento de software, ela vai para ADS. Então precisa verificar o que ela gosta mais. Como eu falei no meu tempo, isso era mais ou menos uma ciência da computação, tava tudo junto, né? Essa aqui era a parte software, que tinha o desenvolvimento e a base de dados já tudo junto, e tinha hardware, era uma faculdade que tinha tudo. Então, faculdade não, tecnólogo eu fiz. Então era mais fácil de decidir, tá? A minha faculdade, na verdade, que eu fiz no ENIAC, eu fiz em sistemas para internet. A FIAP eu não terminei, eu não me lembro mais do que eu fiz, mas também foi algo voltado para desenvolvimento. Brasília não tem, então aí, se a pessoa está em Brasília e não quer viajar, ela vai ter que fazer um EAD e vai ser tecnólogo, penso eu. Curitiba não tem, e o Rio tem ciência de dados, deve ser mais voltado para dados. E é somente isto que tem no Rio. Então, posso entrar em uma para a gente verificar as ciências da computação. E vou entrar também em sistemas de informação. Ciências da computação. Então, você vai ter ciência de dados, inteligência artificial, machine learning. É tudo aquilo que eu falei, só que tá tudo em um lugar só. Na FIAP é separado, cybersecurity é separado na FIAP. IoT, Deep Learning e computação em nuvem, o cloud. Ó, tá tudo junto, né? O outro ele coloca, ele separa algumas coisas. Aqui tá falando sobre mercado de trabalho. É um preço mais em conta também. 8 semestres. E vamos ver a de sistemas de informação. Desenvolvimento de aplicações comerciais. Tem a possibilidade de obter dupla titulação em licenciaturas em sistemas de informação para gestão em Portugal. Isso aqui é interessante, na minha opinião, né? Ampliando seu leque de trabalho para a Europa. Super interessante. Eu não vi se tem isso aqui na FIAP. Isso é legal também, essas faculdades que têm essas parcerias. Além de outras possibilidades de internacionalização. Muito interessante. Eu acho que eu vi, sim, na FIAP alguma coisa de internacional, mas eu não vi em detalhes o que era. Vai ter empreendedorismo, isso é bem interessante que eles estão, né, adicionando hoje. Isso é algo que já tem aqui fora. E eu tô vendo aqui pela primeira vez, né? Tá, então, na minha opinião, é algo assim bem sucinto. Ele vai passar por várias matérias, né? Eu assim, particularmente, eu ainda prefiro a FIAP. A FIAP é uma das melhores.
Sim, essa é a minha humilde opinião. Agora aqui, pedindo ajuda para o meu chat GPT, as faculdades públicas. Então, a USP, PoliUSP, Referência Nacional em Engenharia da Computação, a Unicamp, uma das melhores em Ciências da Computação, o FRJ, o FMG, Ciências de Computação e Sistemas de Informação, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Tecnológica, isso é muito legal, tem desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e ciência da computação. E Universidade Federal de Pernambuco. Tá bem, e é isso. Mas algo que eu indico muito são as certificações. Então, vou pesquisar aqui e mostrar para vocês. Olha, vou já mostrar aqui fazendo. Então, você quer aprender uma linguagem, faça a certificação da linguagem. Coloca lá no Google Python Certification. Não sei se vocês já ouviram falar de Python. Também não vi ali nessas faculdades que eu pesquisei. O Python talvez esteja em Davos, não sei se posso verificar. Mas aqui, eu achei, primeiro eu achei esse python.org, então aqui é mais uma comunidade para quem é especialista em Python e tem todas as informações de documentação. Então sempre procura assim descobrir quem é a pessoa que criou o Python, sabe? O site, a organização, então tem uma comunidade, entra na comunidade e depois você vai procurar sobre a certificação. Toda tecnologia tem uma certificação, então Python Institute. Aqui tem várias certificações de Python, então sempre faça isso. Então, tudo que você for aprender na faculdade, você vai descobrir o que você gosta mais. Dentro daquilo que você gosta mais, faça uma certificação oficial. Essas certificações, elas são reconhecidas mundialmente, tá? Então, você vai ter um diploma ali de uma faculdade que vai te permitir iniciar no mercado de trabalho. Só que, por exemplo, dependendo de onde você for, se exigir alguma coisa, então você vai ter que fazer a tradução, alguma coisa assim. Mas normalmente não. Agora, se você tira uma certificação, a certificação normalmente ela já é em inglês, tá? E já aprenda uma coisa, se você vai entrar para tecnologia, tudo é em inglês. Então já começa a estudar inglês. Então, essas certificações, elas são reconhecidas mundialmente. Então, qualquer lugar do mundo que você queira trabalhar, essa certificação vai ser reconhecida. Então, você vai jogar lá no seu LinkedIn, eu tirei uma certificação XPTO. E aí, eles já sabem o que é, já sabem o seu grau de conhecimento, eles avaliam por ali, tá bem? Então, tem o entry, tem sempre o mais básico, que é o básico da tecnologia. Então, faça. E outra coisa, às vezes a gente fica com muito medo, porque essas certificações são pagas, algumas são bem difíceis. O que eu aprendi, assim, ao longo da minha carreira, foi bem quando eu entrei na IBM. Faça o simulado. Tudo tem simulado. Você pode procurar aqui, ó, Python, exam free, alguma coisa assim. Aqui é Free Python Certification, alguma coisa, Skill Certification Test, alguma coisa que te ajude. Exam for Python Programmers. Então, procure simulados, ok, Questions and Answers. Eu até construí um simulado de Scrum num dos sites meus, que foi o que me ajudou. Então, baixa o simulado, vê quantas questões tem na prova, quanto tempo é a prova, baixa o simulado e faz. Quando você estiver tirando 100% do simulado, se é um simulado assim mais perto da prova, mas assim parecido, então aí você tá apto para fazer a prova. Porque normalmente essas provas são pagas, são valores bem altos, tá? Se você já está trabalhando, alguns lugares eles te ajudam na certificação, às vezes paga, às vezes sim, às vezes não, tá? Eu não tenho essa regalia, eu paguei, aliás, eu paguei e não passei.
em Scrum. E depois estudei, depois de um ano eu passei. E eu tô no mercado de trabalho já há muitos anos e não tinha uma empresa que me pagava, eu paguei. Então, Scrum Certification, PMI para quem é gestor de projetos, né? Aqui, scrum.org, Scrum Institute. Então, sempre tem várias escolinhas que dão o curso, mas eu não indicaria, a não ser que você tenha dinheiro sobrando, eu não indicaria fazer o curso. Estuda, seja autodidata, compra um livro do Scrum, um livro da certificação XPTO, tá? Eu fiz essa PSM1. Eu não comprei o curso, eu estudei sozinha, estudei através do simulado, como eu falei. Então, este aqui é uma certificação que é reconhecida mundialmente. Então, você vai fazer lá a sua faculdade. Dentro da sua faculdade, você vai ter um overview de todas essas línguas, todas essas siglas que a gente olha lá e não sabe nada, né? Scrum, o que são metodologias, o que é XP, o que é Waterfall, linguagens de desenvolvimento, né? O que é Python, o que é Java, o que é HTML, o que é C Sharp e por aí vai. E aí você vai conseguir entender o que é cada coisa, o que são todas as siglas que eles falam, que tem aqui, ó, que eles falam. O que é tudo isso? Você vai conseguir, então a faculdade serve para isso, ela te dá um overview e você começa a entender mais, conseguir conversar, conseguir falar, conseguir entender o que é cada termo, tá? Dentro da faculdade ela vai te dar um overview geral, só que hoje as faculdades estão mais separadinhas, né? E aí, depois que você tem esse overview na faculdade, aí você vai decidir, eu quero ser um programador de Python. Até eu ia ver aqui se em dados tem, né? Aqui. Então, você vai lá e começa a aprender e tira uma certificação, tá bem? Então, só explicando para vocês, porque essa é a pergunta de quase todo mundo para mim. Qual faculdade fazer? Qual curso? É para mim? Não é para mim? Deixa eu ver aqui o que tem na de dados. Engenheiro, arquiteto, analista de dados, governança de dados, BI, inteligência artificial, SQL, Python. Aqui. Tá aqui mesmo. Cloud, Machine Learning, Deep Learning. Então, eu não me especializei nisso. Apesar de que eu fiz os cursos da Microsoft SQL Server, os cursos também tem, este é outro ponto, existem os cursos dentro da Microsoft. Então, além de eu ter a faculdade, eu também fiz cursos especializados, né, em tecnologias. Fiz os cursos da Microsoft ali. Tem muitos cursos. Depois que eu entrei na IBM, também fiz cursos ali especializado para IBM, mais da parte de modelagem, de análise e desenvolvimento de sistemas de ferramentas que a gente utilizava. Então, tem cursos da Microsoft, cursos para certificação, que também são pagos, às vezes são bem caros, tá? Então é isso, um overview. Os cursos de tecnologia ou de formação, né? De tecnólogo, lá no colegial. Você já faz o colegial técnico e já sai trabalhando. Depois as graduações e depois tem as certificações para a linguagem que você quer seguir. Tá? As certificações das metodologias, das linguagens, de tudo que você for fazer na faculdade. Então a faculdade, ela te dá um overview. Tá? Eu indico muito a FIAP, porque a FIAP tem cursos mais especializados para o que você quer seguir, só que é uma faculdade paga.
E depois que você fizer a graduação, você vai fazer as certificações, vai se especializar cada vez mais na área que você quiser. E depois disso vai ter ou a pós-graduação ou os MBAs, né? Eu preferi MBA porque o MBA, na minha opinião, era o mais rápido, era o mais técnico, tá bem? Esse é um overview, assim, bem rápido e sobre o que eu conheço, mas talvez vai responder a pergunta de muitos jovens aí que vêm me perguntar e, e para ajudar vocês a se situar melhor aí no que escolher, o que fazer. Só uma correção que eu fiz ali no começo do vídeo, então que eu mostrei o ENIAC, que foi a faculdade que eu comecei, porque eu era de Guarulhos e tinha essa faculdade. Eu achei muito interessante o conceito do ENIAC. O dono do ENIAC, ele era muito inovador e é uma faculdade que cresceu muito rápido, né? Começou com o colégio e depois com o tempo virou faculdade. Muito assim, rápido. Foi no tempo que eu estava estudando toda essa transformação. Então, eu falei sobre a graduação tecnológica, que foi o que eu fiz. A graduação tecnológica, ela é mais rápida e ela já te prepara para o mercado de trabalho. E tem o bacharelado, que que é mais tempo, né? Então, alguns lugares que você vai, por exemplo, aqui fora, às vezes eles exigem que você tenha um bacharelado. É importante ter um bacharelado. Eu, no meu caso, eu não tive um bacharelado, mas eu optei por fazer um MBA numa faculdade de renome, né? Que foi a FGV. Mas assim, quando eu comecei a fazer o colegial, aqui no momento eu ainda tinha a ajuda dos meus pais, né? Porque eu tinha 14 anos. Só que eu já comecei a trabalhar com 14, mas era estagiária, mas depois de um ano eu virei efetiva, tá? Eu não me recordo tudo, mas eu passei por algumas empresas ali enquanto eu ainda era muito adolescente. Então, a correção que eu queria fazer é que existem as faculdades tecnólogas e existe o colegial, tá? Eu achei aqui a página do colegial. Então, você já pode fazer, ó, no meu tempo só tinha um processamento de dados, hoje tem informática e ADS, né? Desenvolvimento de sistemas. Aproveitamento de 3 semestres em curso de ciência da computação e engenharia de software. Tem outras aqui, mas para quem se interessa em robótica, isso aqui é muito interessante. Não é a minha praia, mas hoje eu pesquiso muito. Eu, assim, sou fascinada pelos robôs, por acompanhar, eu já acompanhei muito. Mas eu não sei especificamente tudo que tem dentro deste curso. Aqui, ó, engenharia de automação industrial. Isso pra mim é super complexo. Não sei. E tem engenharia civil. Não. Opa! Engenharia civil de baixo, de edificações. Mecatrônica e elétrica. Então, isso aqui é algo que eu não tenho conhecimento nenhum. Nem sei se eu me identificaria nisso, tá? E penso que são só essas duas, né? Mas de informática mesmo seria a primeira. Esse é o técnico, tá? Aproveitando que eu tô aqui falando, quando eu comecei a estudar, eu era uma das únicas mulheres que se identificava. E sempre foi assim a minha vida toda. Então, assim, eu me acostumei a trabalhar com homens, a estudar em um ambiente que só tinha homem, porque, assim, as faculdades que eu fazia, da sala inteira, eram 3 mulheres, assim. Normalmente era só eu. Todos os cursos de certificação que eu fiz da Microsoft era só eu. Então, assim, é uma área, assim, desenvolvimento de software. Hoje tem crescido muito e hoje tem muitos grupos de mulheres, né? She-Code, não me recordo, mas tem vários grupos de mulheres que incentivam outras mulheres a programarem. Mas, assim, realmente, eu, assim, na minha opinião, você lidar, assim, você e a máquina o dia inteiro, né? Que hoje, cada vez, isso está se tornando mais comum,
Mas é você e a máquina, você conversa com a máquina e como a gente fala que quem é mais nerd, né, quem é mais autodidata, mais introvertido, então tem algumas características para as pessoas se identificarem com este tipo de profissão. Muitas mulheres realmente não se identificam, mas hoje já cresceu muito. Então, toda a minha carreira aí, 30 anos, a maioria eram homens. Eu, assim, me acostumei muito. As mulheres que tinham, eu admirava muito, porque são poucas. Agora, hoje aqui em Portugal, eu já tenho muitas mulheres ali desenvolvendo, né? Hoje tá assim, bem mais comum. Tá, então, resumindo é isso, eu só dei esse overview porque se você é mulher, você precisa pensar muito bem, assim, se você realmente se identifica com esta profissão, tá? É bom dar uma boa pesquisada, assim, sentir como que é, pensar nas suas características como pessoa, né? Se você vai se identificar e vai ficar muitos anos da sua vida, vai ser feliz nessa sua decisão. Então é isso, eu voltei só para explicar aqui que esse aqui é o colegial técnico, que você já sai aí trabalhando e depois da graduação aí você pode decidir se você faz uma graduação aqui, se você faz uma graduação técnica ou se você faz um bacharelado. Que tem aqui, ó, tecnólogo e bacharelado, tá? Então são essas as diferenças.